Imagine ter um sonho que ninguém na sua casa consegue enxergar. Imagine amar alguém, e mesmo assim, sentir que precisa escolher um caminho que essa pessoa nunca vai entender. Essa história começa com um violão, mas no fundo é sobre o momento em que uma família inteira precisa decidir se vai continuar se protegendo ou finalmente aprender a se escutar. Se Ângela soubesse o que ia acontecer naquelas semanas, talvez tivesse guardado o violão com mais cuidado. Talvez tivesse olhado mais vezes para o horizonte da Serra do Cipó antes que tudo mudasse. Mas a gente nunca sabe. E é exatamente por isso que as histórias que mais importam sempre começam num dia comum, com café no fogo, galinhas no terreiro e nenhum sinal visível do que está por vir. O galo cantou antes das 5, como sempre, mas naquela manhã tinha alguma coisa diferente. Ângela acordou antes mesmo do galo, olhos abertos no escuro do teto, com aquela sensação estranha de que o dia ia exigir dela mais do que ela estava pronta para dar. Ficou quieta por um minuto ouvindo a casa. Não havia som, mas havia um peso no ar. Aquele peso específico que não é barulho nem silêncio, é alguma coisa no meio que o corpo reconhece antes da cabeça. Levantou assim mesmo. Pés descalços no chão de tábua fria. Foi até a cozinha acender o fogão a lenha, dobrar o papel de jornal, riscar o fósforo. A chama pegou no terceiro risco. Havia umidade no ar, coisa de noite fria na serra, e ela ficou olhando para ela um instante. Chama de fogão a lenha tem um jeito de existir que acalma. Não é bonita. É real. A fazenda Boa Vista ficava encravada numa dobra da Serra do Cipó, naquele pedaço de Minas Gerais onde a estrada de terra nunca seca de vez. Sempre tem um rastro de barro de um lado, uma poeira do outro, e no meio, o jeito de viver que os avós deixaram e os filhos não souberam como largar. Eram 8 alqueires. Tinha pasto, horta, um pequeno cafezal que o pai de Ângela, seu Bento, cultivava com a seriedade de quem cuida de coisa sagrada. Um curral com 12 cabeças de gado, um cachorro velho chamado Coronel que dormia debaixo da tulha e uma mangueira enorme no terreiro que dava sombra suficiente para esconder qualquer segredo de tarde. Ângela amava tudo aquilo, mas amava de longe, do jeito que a gente ama uma coisa da qual sabe que vai ter que se despedir um dia. O café engrossou. Ela coou devagar. Enquanto o líquido escuro descia no caneco de alumínio, olhou pela janela. A neblina cobria o pasto. As vacas eram manchas cinzentas no fundo branco. Lá no alto, onde os pés de eucalipto começavam, o céu já tinha um fio dourado. Era bonito. Sempre foi bonito. Mas bonito não era o suficiente, e essa sensação vinha crescendo dentro dela fazia meses, silenciosa, como raiz que vai levantando o piso aos poucos antes que alguém perceba a rachadura. Ela tinha um violão. Ficava pendurado num prego atrás da porta do quarto, num cômodo pequeno que cheirava a cedro e roupa guardada com folha de eucalipto. Um violão velho, de cordas já trocadas mais de uma vez, com uma rachadura pequena na caixa que ela tinha colado com resina e paciência. Não era um violão bonito, era um violão amado, que é coisa muito diferente. Tinha aprendido a tocar sozinha, escutando rádio e repetindo até os dedos doerem. No começo cantava baixo, medo de que alguém ouvisse. Depois foi cantando mais alto, porque o jeito que a música saía dela era maior do que o medo. Tinha uma voz que não combinava com a fazenda, não porque fosse fina ou elaborada demais. Era uma voz que carregava terra, luto e esperança, tudo junto, do jeito que a vida real é. Naquela manhã, antes do pai acordar, ela foi buscar o violão, sentou no degrau da varanda dos fundos, tocou baixinho, uma música que ela mesma tinha feito, naquelas noites de insônia em que o pensamento não para. Se o caminho é estreito, eu vou caminhar, mesmo que ninguém consiga enxergar. Tem coisa que a gente carrega sem nome, que não é fome de pão, é fome de lugar. Cantou uma vez, cantou 2. No terceiro verso fechou os olhos. Foi quando a porta rangeu. Seu Bento tinha 62 anos e o corpo de um homem que trabalhou toda a vida sem pedir desconto. Alto, de ombros largos, mãos calejadas que pareciam ter sido feitas para pegarem enxada antes de tudo o mais. Cabelo grisalho curto,
barba crescendo no ritmo independente da vontade dele, olhos castanhos, fundos, do tipo que olha para longe, mesmo quando está olhando para perto. Era bom. Ângela sabia disso, mas bondade que não sabe se expressar vira autoridade, e autoridade sem diálogo vira muro. Menina, a voz grossa, sem entonação. Não era raiva, era o jeito dele. Café ficou pronto? Já. Ela abaixou o violão devagar, por reflexo. Tem broa também. Ele assentiu. Olhou para ela. Olhou para o violão. Passou a mão no bolso da camisa, um gesto rápido, quase sem querer, como se verificasse que alguma coisa ainda estava lá. Depois, entrou em casa sem dizer mais nada. Ângela olhou para aquele gesto por um segundo, depois que ele já tinha sumido pela porta. O pai sempre tinha os bolsos vazios. Era homem de colocar só o essencial. Faca, chave, lenço. Aquele movimento não combinava com ele. Ela não perguntou. Entrou atrás dele, pôs o caneco na mesa, cortou a broa e guardou a observação no mesmo lugar onde guardava as outras coisas que não podia dizer em voz alta. A manhã avançou com o ritmo de sempre. Seu Bento foi pro pasto cedo, com o peãozito, um homem magro de dentes tortos que conhecia cada palmo daquela terra melhor do que o dono. Ângela ficou cuidando da casa, da horta, das galinhas que circulavam pelo terreiro, com a arrogância de quem sabe que ninguém vai fazer nada contra elas. Ela gostava das galinhas, tinha nome para as mais velhas. A preta manchada de branco ela chamava de Benta, o que já tinha causado um problema com o pai quando ele descobriu. Você deu o nome da sua avó para uma galinha? A senhora adoraria saber disso, pai. Era o jeito dela. Seu Bento ficou 2 dias sem falar com ela, mas não brigou de verdade, porque no fundo sabia que Ângela tinha razão. Dona Benta teria achado a maior graça. Era nesses momentos que ela via o pai de verdade, o homem que ficava embaixo de toda aquela dureza. Um homem que um dia devia ter sido mais leve, mais fácil de alcançar, antes de perder a mulher que amava e ficar sozinho com uma filha de 7 anos e uma fazenda que não podia parar. A mãe de Ângela tinha morrido de uma coisa no sangue que os médicos de Diamantina tentaram tratar, mas não conseguiram. Tinha ido num dezembro, 3 dias antes do Natal, e desde então seu Bento tratava aquele mês com uma frieza que ele mesmo não conseguia explicar. Ângela lembrava pouco da mãe. Lembrava do cheiro, jasmim e farinha, da voz, suave, que embalava. Lembrava que a mãe cantava enquanto trabalhava. Sempre. Dona Alzira, vizinha antiga e amiga da mãe, guardava desde o velório pequenas coisas que Dona Maria deixara sem alarde. Talvez fosse por isso que ela cantava. Talvez o violão não fosse só um sonho. Talvez fosse uma herança que ninguém tinha registrado em cartório, mas que existia do mesmo jeito. E talvez, ela ainda não tinha coragem de pensar até o fim. O pai ficasse tenso toda vez que a ouvia cantar, porque aquela voz lembrava demais a mulher que ele ainda não tinha aprendido a perder. Foi numa quarta-feira, por volta das 10 da manhã, que Ângela ouviu o barulho pela primeira vez. Toc, toc, toc. Batimento rítmico, vindo da viela ao lado da propriedade. Aquela estradinha de terra que ligava a fazenda à pequena vila de São Caetano do Alto, onde tinha uma venda, uma farmácia, uma igrejinha de pedra e, desde algumas semanas, uma pequena oficina improvisada numa edícula alugada a preço simbólico. Som de martelo em couro, seco, constante, honesto. Ângela foi ver, não porque fosse especialmente curiosa, mas porque aquele ritmo a incomodava de um jeito agradável, como uma música que você não conhece, mas que parece familiar. Lá estava ele, sentado num banquinho de madeira na soleira da edícula, com uma botina no colo e um martelo pequeno na mão. Uns 25, 26 anos. Não era alto. Ombros levemente curvados, não de fraqueza, mas do tipo de curva que vem de anos se inclinando para trabalhar. Rosto moreno, olhos escuros focados no couro com a concentração de quem está fazendo alguma coisa que importa. Cabelo preto, um pouco comprido na nuca. Um fio de suor na têmpora que ele não parava para enxugar. Ela parou no portão. Ele levantou os olhos. 3 segundos de silêncio.
que quando você está sendo olhado de verdade, é um tempo enorme. Ele falou primeiro. Bom dia. Voz calma, sem urgência. A senhora é da fazenda ali? Sou. Ângela apontou com a cabeça. É nova essa oficina? 3 semanas. Voltou o olhar para o couro, mas o modo de falar continuou aberto. Chico. Francisco, mas todo mundo chama de Chico. Ângela. É bonito o nome. Não era elogio, era constatação. Havia uma diferença e ela percebeu. O senhor conserta só botina? Ele parou de bater, olhou para ela de lado com um canto de sorriso que subia no rosto antes da resposta. Não. Já tentei consertar outras coisas. Guarda-chuva, por exemplo. Pausa. Coração também já tentei. Mas coração dá muito mais trabalho e ainda reclama do serviço. Ângela riu. Não o tipo de riso que a gente faz por educação. O tipo que sai antes da gente decidir se vai sair. Conversaram por mais 5 minutos, sobre o tempo seco, sobre a poeira da estrada, sobre o preço do arroz na venda do seu Geraldo que tinha subido de novo. Quando ela foi embora, havia uma sensação diferente no peito. Não era amor. Ainda era cedo para isso. Era o começo de alguma coisa, uma abertura, feito janela esquecida aberta, que deixa entrar uma brisa que faz bem sem que você saiba bem por quê. O que ela não sabia ainda era que Chico tinha chegado àquela vila carregando um peso que ninguém ali conhecia. 8 meses antes, em Diamantina, onde ele tinha crescido, o pai morrera de infarte no meio de uma tarde de trabalho. Deixara pouco além das ferramentas, e uma dívida com o credor errado, que não tinha esperado nem 40 dias antes de aparecer para cobrar. Chico vendera a oficina herdada, vendera o estoque, pagara o que devia, e ficara com uma caixinha de madeira, um colchão e a habilidade nas mãos. Viera para São Caetano do Alto porque era longe o suficiente para recomeçar, e perto o suficiente da cidade para não morrer de saudade. Todo domingo mandava o que sobrava para Diamantina. Não havia ninguém mais lá, mas havia a sepultura do pai, e ele pagava o jardineiro da paróquia para não deixar o mato tomar conta. Isso é o tipo de coisa que a gente não conta na primeira conversa, mas é o tipo de coisa que aparece no jeito de trabalhar, no jeito de ouvir, no jeito de existir de um homem. E Ângela, sem saber o que exatamente estava vendo isso. Nos dias seguintes, ela passou pela viela mais vezes do que precisava. Sempre tinha um motivo razoável. Sal. Remédio para a vizinha. Correspondência do pai no seu Geraldo, que fazia às vezes de agência dos Correios naquele fim de mundo. Chico estava sempre lá, trabalhando. Mas levantava os olhos quando ela passava. E ela passava devagar. Da janela da casa à esquerda da viela, Dona Luzia, 70 anos, boca rápida, coração generoso, proprietária do quarto que Chico alugava nos fundos, observava tudo sem dizer nada. Ela tinha visto muita coisa nesses anos. Sabia reconhecer quando uma história estava começando antes que os personagens soubessem. Ficou quieta, mas ficou de olho. Na terceira semana, Chico falou de uma coisa que não era trivial. Eu ouvi a senhora cantando outro dia. Simples, sem drama. Era de longe, mas dava para ouvir. O rosto de Ângela esquentou. O senhor devia ter tampado o ouvido. Tentei. O canto do sorriso. Mas a música não deixou. Ela esperava a continuação, alguma observação casual, uma gentileza de protocolo. Mas Chico não disse mais nada. Voltou para o couro. E aquele silêncio que ele deixou era mais cheio do que qualquer coisa que ele pudesse ter falado. Era a primeira vez na vida que alguém ouvia ela cantar e não pedia que parasse. Não era pouca coisa. O conflito veio numa tarde de sol forte, quando o calor em Minas Gerais bate de lado e a sombra da mangueira não basta para ninguém. Seu Bento voltou do pasto mais cedo. Tinha resolvido o problema da cerca do lado norte mais rápido que esperava e veio direto para casa antes do almoço. Quando entrou pelo portão lateral, viu a filha no terreiro. Não trabalhando, não cuidando das galinhas. Sentada no banco de pedra embaixo da mangueira, com o violão no colo, cantando para ninguém. Ele ficou parado. Olhou por uns 10 segundos. Não era a primeira vez que via aquela cena, mas era a primeira vez que ele estava com o joelho doendo,
com a cabeça cheia de conta que não fechava, e com um envelope dobrado no bolso da camisa que ele não tinha coragem de abrir desde que chegara da cidade 2 dias antes. Aquele envelope estava ali, contra o peito dele, quente como uma brasa pequena. E aquela visão, a filha cantando na sombra enquanto o mundo cobrava, custou mais do que devia. Ângela. Ela parou de tocar. Levantou os olhos. Que horas são? Ele perguntou. Quase 11. E o almoço? Ela olhou para o violão. Olhou para o pai. Levantou. Já vou. Já vai. Repetiu devagar, como quem traduz língua estrangeira. Menina, você tem 20 anos. Você acha que eu posso ficar aqui dependendo de já vai? Pai, ainda falta 1 hora. Não é questão de hora. A voz subiu, não para grito, mas para aquele tom que machuca mais do que grito. É questão de você entender que essa fazenda não roda sozinha, que eu não tenho mais 20 anos. Que aquilo, apontou para o violão. Não é trabalho. Ângela segurou o violão com as 2 mãos, por instinto. O violão não me impede de trabalhar, pai. Impede a sua cabeça, impede o seu futuro. Ele se aproximou, a voz ficou mais baixa, o que era pior. Já conversei com o professor Hélio, tem faculdade em Belo Horizonte, pedagogia. Você termina o curso, vira professora, tem um salário, tem uma vida de respeito. Uma vida de respeito. Ela deixou a frase cair no ar. Pai, o senhor acha que o que eu faço não tem respeito? Acho que você está perdendo tempo com coisa que não tem futuro. Como o senhor sabe que não tem futuro se nunca me deixou tentar? Silêncio. Não era silêncio cheio. Era o vazio, que separa 2 lados de uma família como se fosse um rio largo. Seu Bento olhou para ela um instante, depois virou e foi embora. Ângela ficou sozinha debaixo da mangueira. O violão estava no colo. As cordas, quietas. Ela não chorou naquela hora. Chorar era fácil. O que ela sentiu foi mais difícil. Aquela mistura de amor e raiva que só acontece com quem você mais ama. Você sabe que a pessoa não é má. Sabe que está errada, mas não está sendo cruel. Há uma dor antiga ali, alguma coisa que você não vê inteira. E mesmo sabendo de tudo isso, dói. Ela encostou a testa nas cordas do violão. Ficou assim 2, 3 minutos. Depois foi para a cozinha fazer o almoço. Naquela noite, depois que seu Bento foi dormir, Ângela ficou na cozinha com a lamparina acesa. Não conseguia dormir. Ficou olhando para a chama sem pensar em nada de útil e lembrou de uma coisa que a mãe tinha dito quando ela tinha uns 5 anos. Estava no colo dela no fim de tarde e a mãe cantarolava enquanto penteava o cabelo dela. Mãe, por que a senhora canta? A mãe tinha parado 1 segundo. Depois sorriu. Porque tem dia que as palavras não chegam lá onde a gente precisa. Aí a música vai no lugar. Ângela tinha 5 anos e não entendera direito. Com 20 entendia tudo. Ela foi para o quarto sem fazer barulho. Pegou o violão devagar e ficou deitada com ele do lado, como quem dorme com uma promessa. No dia seguinte, ela voltou pela viela. Dessa vez sem pretexto. Foi porque queria. E isso, querer alguma coisa sem se justificar, era em si mesmo um ato pequeno de coragem. Chico estava ajeitando o toldo da oficina que o vento tinha torcido na noite anterior. Desceu do banquinho quando a viu. Bom dia, Ângela. Bom dia. Ela ficou olhando para ele por 1 segundo. O senhor acredita que tem coisa que vale a pena mesmo quando todo mundo acha que não vale? Chico não piscou. Não fez cara de surpresa. Ficou pensando por um momento real. Não o tipo de pausa protocolar, mas o tipo de quem está levando a pergunta a sério. Acredito. Simples. Porque já vi muita coisa que o mundo jogou fora e que tinha valor. Olhou para o monte de couro remendado no canto. Botina rasgada que todo mundo ia jogar fora. Couro bom por dentro. Às vezes, o que parece acabado só está mal cuidado. O senhor está falando de botina. Tô. O canto do sorriso. Mas serve para outras coisas também. Ângela respirou fundo. Meu pai quer que eu vá para a faculdade em Belo Horizonte. E a senhora quer? Quero cantar. A frase saiu sem planejamento. Era a primeira vez que ela dizia aquilo assim, direta, sem embrulhar em explicação ou desculpa. Quero cantar.
3 palavras: limpas. Chico não riu. Não disse que era arriscado. Disse: então a senhora sabe o que quer. Isso já é metade do caminho. É fácil falar assim. É. Concordou sem se defender. Mas não deixa de ser verdade. Ângela ficou mais tempo ali do que planejara. Quando olhou para o sol, já passava do meio-dia. Voltou correndo, mas voltou com alguma coisa diferente no peito. Não era certeza. Era menor e mais resistente do que certeza. Era a sensação de ter sido ouvida de verdade. A primeira vez que aquilo acontecia sem que ela precisasse pedir. Quando alguém acredita no que você carrega, você começa a acreditar também. Ela não sabia de onde tinha vindo esse pensamento, mas ficou com ela o resto da tarde, quietinho, como brasa debaixo de cinza. Na semana seguinte, seu Bento saiu cedo para ir até a cidade. Coisa de banco. Algo que vinha acontecendo com uma frequência maior do que de costume nos últimos meses. Ângela nunca perguntava. Com o pai havia coisas que exigiam espera. Como esperar chuva. Você não adianta nem atrasa. Só fica pronto quando ela vem. Com o pai fora, ela fez o serviço da manhã em menos de 2 horas. E depois pegou o violão e foi para debaixo da mangueira. Cantou por quase 1 hora, sem medo, sem abaixar a voz, com as janelas abertas. Não sabia que do portão lateral, parado sem querer, Chico ouvia. Tinha passado pela viela a caminho da venda com uma botina pronta para entregar. Ouviu a voz antes de ver a pessoa. E parou. Não para espionar, mas porque o tipo de coisa que aquela voz fazia era o tipo de coisa que para qualquer pessoa. Ficou 2, 3 minutos ali, quieto, ouvindo. Depois foi embora sem fazer barulho. Mas alguma coisa tinha mudado nele. Uma percepção que ele ainda não sabia nomear. Só sabia que havia uma injustiça silenciosa acontecendo ali. Não na forma de maldade, mas na mais triste possível. Na forma de amor que não sabe como ser generoso. Chico pensou nisso o dia todo enquanto trabalhava. E enquanto martelava o couro com aquele ritmo, que era quase uma respiração. Alguma coisa foi tomando forma dentro dele. Não ainda uma decisão, mas o começo de uma. Do tipo que não volta atrás quando chega. O mês de maio chegou com uma chuva que aliviou a terra ressecada da serra. As manhãs ficaram mais frescas. O café cheirava mais forte. E a fazenda Boa Vista ganhou aquela cor que só a chuva devolve à terra. Um verde tão intenso que quase dói de ver. Foi nessa semana que seu Bento voltou da cidade mais quieto do que de costume. Ângela percebeu quando ele desceu da caminhonete do seu Zé da estrada. Os ombros que sempre foram retos, curvados. O passo que normalmente era de quem sabe onde vai, hesitante por um instante antes de entrar pelo portão. Ela serviu o prato. Pôs do lado. Ficou arrumando a cozinha devagar, de propósito, para não deixá-lo sozinho. Tá bem assim, pai? Ele levantou os olhos. Olhou para ela de um jeito que ela quase não reconheceu. Havia uma coisa ali, antiga e pesada, que ele estava carregando fazia tempo e que naquela tarde pesava mais do que de costume. Tô não. Devagar. Mas fica tranquila. E voltou a olhar para a mesa. Ela ficou quieta. Mas ficou. Foi na quinta-feira daquela semana que seu Bento descobriu sobre Chico. Passava pela viela no fim da tarde, voltando de um encontro com o vizinho seu Valdivino, quando viu a filha no portão da pequena oficina. Eles estavam conversando. Só conversando. Ela estava de pé, com o violão nas costas. Ela tinha começado a carregar o violão para cima e para baixo de novo, aos poucos, como quem vai retomando um direito. E ele estava sentado no banquinho, com as mãos no colo, ouvindo ela falar. Mas o jeito que ele ouvia, aquele homem simples de mãos de trabalho e olhos tranquilos, ouvia a filha dele com uma atenção que seu Bento reconheceu imediatamente. Não porque tivesse visto antes, mas porque lembrava como ele mesmo tinha olhado para Dona Maria, 30 anos atrás, quando ela ainda era moça, e ele ainda sabia como ser leve. Ele não disse nada. Passou pela viela sem parar. Mas o coração bateu de um jeito que ele não gostou. Não era raiva. Era algo mais velho e mais difícil do que raiva. A percepção de que havia perdido alguma coisa que deveria ser sua. Não por má fé,
por excesso de trabalho, por anos vivendo de costas para si mesmo, por um luto que ele nunca tinha chorado direito e que por isso ainda não tinha passado. Chegou em casa, pendurou o chapéu, lavou as mãos, ficou olhando para o espelho da pia por um instante mais longo do que de costume. Naquela noite, a fazenda Boa Vista estava quieta. Ângela dormia. Chico, nos fundos da casa de Dona Luzia, já dormia também. O tipo de sono pesado de quem trabalhou com as mãos o dia inteiro e não tem energia sobrando para culpa nem para saudade. Seu Bento estava sentado à mesa da cozinha. Só, com a lamparina acesa, com o silêncio da casa grande demais para dois e com um envelope na mão. Ele o tinha tirado do bolso da camisa pela primeira vez. Era branco, com o timbre do Banco do Brasil impresso no canto esquerdo, e as bordas já estavam amassadas de tanto que ele tinha dobrado e desdobrado o papel sem abrir nos últimos 5 dias. Ele abriu. Leu devagar. A letra miúda das cartas de banco nunca foi fácil para ele. Era homem de enxada, não de papel. Mas aquela, ele entendeu. A fazenda estava hipotecada desde 2 anos antes, quando o gado tinha dado prejuízo e ele precisara de capital para recuperar. Tinha pagado as parcelas. Tinha cumprido. Mas nos últimos 3 meses, com o café abaixo do preço e o peãozito precisando de adiantamento, tinha atrasado, e o banco não tinha esperado muito para formalizar. 60 dias. Era o prazo que a carta dava. Se ele não regularizasse a situação em 60 dias, o processo de execução ia começar. O que significava, em linguagem de gente comum, que a Boa Vista podia deixar de ser dele. 8 alqueires, cafezal, curral, mangueira, a casa onde Dona Maria tinha morrido, o quarto onde Ângela tinha crescido. Seu Bento dobrou a carta devagar, colocou na mesa com cuidado, como se ela pudesse quebrar, ou como se ele quisesse achar um jeito de devolver tudo ao lugar onde estava antes de ler. Levantou. Foi até a prateleira do quarto. Pegou a foto de Dona Maria. Ficou olhando por um tempo. Não disse nada em voz alta, mas pensou. Não sei o que fazer, Maria. 30 anos cuidando disso tudo. E agora não sei. A foto ficou quieta, como sempre. Seu Bento pôs ela de volta na prateleira. Voltou para a cozinha. Olhou para o envelope. Virou a lamparina até a chama baixar. E ficou no escuro, sozinho, com o peso daquele papel e com a imagem da filha no portão da oficina de um homem que ele mal conhecia. 2 pensamentos que não tinham nada a ver um com o outro, mas que naquela noite se misturavam dentro do peito dele como água e barro depois da chuva. Misturado, pesado, sem forma definida, mas prestes a assentar. Junho chegou com um frio que Minas Gerais guarda no osso. Não é o frio barulhento do sul, que vem com vento e aviso. É um frio quieto, que desce da serra de madrugada e fica. A broa endurece antes da hora, o café esfria na segunda xícara, e as pessoas andam com os ombros levemente levantados, sem saber bem por quê. Ângela acordou naquela segunda-feira com os pés gelados e o coração mais leve do que devia. Quando o coração começa a ficar mais leve sem motivo claro, é porque alguma coisa, ou alguém, está fazendo o peso sumir de pouquinho em pouquinho, sem que você note. E aí você acorda numa manhã gelada achando bonito o jeito que a geada deixou o pasto branco e fica na janela mais tempo do que precisava. Ela foi para a cozinha fazer o café sem parar de sorrir à toa. Seu Bento desceu, viu o sorriso e não disse nada. Mas o jeito que ele puxou a cadeira tinha um peso diferente. Naquela semana, Chico e Ângela se viram 3 vezes. A primeira foi por acaso. Ela passando, ele saindo da oficina com uma caixa de couro no braço, os dois quase colidindo na esquina. A caixa ficou no meio. Riram ao mesmo tempo, sem combinar. Da janela, Dona Luzia balançou a cabeça com uma expressão que não era bem sorriso e não era bem suspiro. A segunda vez foi na venda do seu Geraldo. Você canta fora da fazenda? Chico perguntou enquanto guardava o troco. Nunca tentei. Mas quer. Não era pergunta. Tem uma quermesse em São Caetano no fim do mês, ele disse. O padre precisava de alguém para cantar no sábado. Meu pai não vai deixar. Eu não perguntei o que seu pai vai deixar. Ela foi embora sem responder.
Mas foi pensando. A terceira vez não foi por acaso. Foi numa tarde de quinta, com a luz cor-de-mel na poeira da estrada. Ela falou da mãe pela primeira vez. Não o sofrimento, o cotidiano. O amendoim torrado no bolso do avental. A dança sozinha na cozinha. O costume de cantar o nome das pessoas como se fosse uma melodia. Chico ouviu tudo. Depois disse: meu pai trabalhava cantando também. Todo mundo achava graça, mas ele dizia que couro duro precisa de música para amolecer. Pausa. Eu acho que era ele que precisava. Ângela percebeu que aquilo tinha custado alguma coisa. Quando foi embora, estava escurecendo. Seu Bento estava na varanda. Olhou para ela quando entrou pelo portão. Demorou. Tinha fila. Ela mostrou o pacote da farmácia. Quem é esse homem da viela? Chico. Conserta botina, veio de Diamantina. Eu sei o que ele faz. Seu Bento pôs o copo no corrimão. Perguntei quem ele é para você. Um conhecido. Você andou por aí sozinha, até escurecer por um conhecido. Pai, essa fazenda tem problema suficiente sem você me trazer mais. Que problema? Que problema a fazenda tem que o senhor nunca me contou? Silêncio. Longo demais para ser simples. Seu Bento pegou o copo. Levantou. Boa noite. Ângela ficou na varanda olhando para a porta fechada. Quem deixou escapar foi Zito. Ela o ouviu na venda do seu Geraldo numa tarde de sexta, quando foi buscar farinha e entrou pela porta dos fundos sem que eles percebessem. 60 dias, Geraldo. Tá no papel. E o homem não tá dormindo direito. Ela ficou parada na entrada da despensa. Não ouviu mais nada. Não precisou. 60 dias e o jeito que Zito tinha dito, pesado, baixo, de quem fala de coisa que não tem solução fácil, era suficiente para encaixar tudo. As viagens ao banco, o silêncio mais fechado que de costume, o envelope que sumira da mesa da cozinha. Saiu sem comprar a farinha. Voltou a pé, devagar, com as peças se ajeitando. No fim de semana seguinte, Ângela foi até a igrejinha de São Caetano e conversou com o padre Augusto sobre a quermesse. Ele ficou animado além do que ela esperava. Canta de tudo? De tudo que seja bonito. Então tá resolvido. Ela voltou com a inscrição feita e o estômago nervoso. Não disse para o pai. Planejava dizer. Só ainda não sabia como. E foi adiando, que é o tipo de erro que vira problema maior do que seria se você tivesse simplesmente falado logo. Na quinta-feira antes da quermesse, Dona Luzia apareceu no portão com uma tigela emprestada semanas antes. O tipo de pretexto que as pessoas da roça usam quando querem conversar, mas precisam de uma razão concreta para bater na porta. Ângela estava lavando louça. Ouvia tudo. Seu Bento, o senhor conhece o Francisco que alugou meu quarto dos fundos? De vista. É rapaz bom. Veio de Diamantina depois que o pai morreu. Pagou dívida que não era bem dele antes de chegar aqui. Todo domingo manda dinheiro para pagar o jardineiro do cemitério lá. Pausa. E trata sua filha com mais respeito do que a maioria dos homens que eu vi na minha vida. Por que a senhora está me contando isso? Porque o senhor é pai. E pai, às vezes, precisa que alguém de fora fale o que a gente de dentro não consegue dizer. Ela saiu tão tranquilamente como tinha entrado. Ângela ficou na pia, com a louça parada na água. O sábado chegou num dia bonito. O tipo de dia de junho em que o frio cede um pouco à tarde. E a Serra do Cipó fica com aquela cor que parece pintada de propósito. Ângela disse para o pai que ia à quermesse com as moças da vizinhança. Era verdade. Ia. Omitiu a parte do palco. Saiu com o violão nas costas. Seu Bento olhou para o violão. Olhou para ela. Não disse nada. A quermesse de São Caetano era o evento do ano naquele pedaço de Minas. Barracas de comida, bingo de padre, leilão de prendas, crianças correndo, velho tocando sanfona num canto. Ângela achou o padre Augusto, recebeu instruções rápidas, foi esperar atrás do palco com o coração mais rápido do que precisava. Foi quando viu Chico. Estava numa barraca de comida, completamente alheio ao que ela ia fazer. Quando levantou os olhos e a viu, violão nas costas, cabelo preso, aquele nervoso de quem está prestes a fazer algo que não tem volta, ficou parado com o pastel na mão. Seu pai sabe? Ele perguntou quando ela chegou perto. Não. Ele ficou quieto um segundo. Vai bem. Simples. Você preparou. Você sabe o que faz.
E cantar na frente de gente de São Caetano é o começo, não o fim. Ela cantou 4 músicas, a primeira com a voz trêmula, a segunda melhor. Na terceira, as pessoas pararam de conversar. Na quarta havia silêncio na praça. Não o silêncio da indiferença, o outro. Quando terminou, o aplauso foi demorado e honesto. Padre Augusto perguntou se ela voltava no próximo mês. Ela disse que sim antes de pensar. Do outro lado da praça, Chico estava encostado num poste. Quando os olhos dos dois se encontraram, ele levantou o queixo levemente. Só isso. Ela chegou em casa às 10 da noite. Seu Bento estava na varanda. Os ombros para frente, o jeito de quem espera, que é diferente do jeito de quem descansa. Como foi a quermesse? Boa. Eu soube que você cantou. Ela não perguntou quem tinha contado. Cantei. Sem me pedir. Sabia que o senhor não ia deixar. Então você decidiu que o que eu penso não importa? Decidi que o que eu sinto importa também. A voz saiu firme, não agressiva. Pai, eu tenho 20 anos. Fui cantar numa quermesse, não fugi para a cidade. Seu Bento se levantou devagar. Olhou para ela, ou melhor, olhou para o violão nas costas dela. O que aconteceu no rosto dele era complexo demais para ter nome. Raiva, dor, cansaço, medo. Muita coisa para caber num homem que nunca aprendeu a dividir o que sente. Esse violão é culpa de tudo isso. O violão não tem culpa de nada, pai. Tem culpa de te colocar na cabeça que você pode sair por aí cantando em vez de pensar no futuro. Cantar é o meu futuro. Cantar não paga fazenda. A voz subiu pela primeira vez. Cantar não paga banco. Cantar não salva o que eu tô tentando salvar faz meses enquanto você fica sonhando. Havia verdade naquele grito. Verdade errada, dita do jeito errado, na hora errada, mas verdade. E isso é a coisa mais difícil de responder. Ângela ficou parada. Seu Bento estendeu a mão e tirou o violão das costas dela. Ela tentou segurar. Ele era mais forte. Ângela retrucou. Então escuta de uma vez, pai. Ela disse com a voz tremendo, mas firme. Se eu tiver que escolher entre viver a vida que o Senhor sonhou para mim e viver a vida que Deus plantou dentro de mim, eu vou escolher a segunda. Mesmo que doa. Mesmo que o Senhor me odeie por um tempo. Ele ficou olhando para o violão por um segundo que Ângela ia se lembrar como o mais longo da vida dela, e arremessou contra o canto da varanda. O som foi seco. A caixa rachou, a madeira cedeu, as cordas saíram do lugar com um ruído que não era música. Silêncio. Ela foi até o violão. Abaixou. Pegou com as 2 mãos. Esse violão foi comprado com a economia da minha mãe, antes de ela morrer. Ela deixou com a comadre Alzira. Disse que era para quando eu fosse grande e precisasse de alguma coisa que fosse meu. Seu Bento ficou imóvel. Eu não sabia disso. Eu sei que o senhor não sabia. Ela levantou com o violão partido no colo. Passou por ele sem olhar. Entrou em casa, fechou a porta do quarto. Seu Bento ficou na varanda por quase 1 hora. O frio de junho descendo da serra. As estrelas do interior. Muitas, próximas, indiferentes. Deixou com a dona Benta. Disse que era para quando eu fosse grande. 32 anos de casamento. 13 de viuvez. E ele ainda não conhecia metade das coisas que Dona Maria tinha feito, sem contar para ele. Na manhã seguinte, o violão partido estava em cima da mesa. Ângela tinha colocado lá, não como acusação, como fato, coisa que existia e precisava ser olhada. Seu Bento entrou, viu, puxou a cadeira do lado oposto e sentou. Quanto vale consertar? Não sei se tem conserto. Tem sempre conserto. Disse aquilo num tom que não era sobre violão. Ângela olhou para ele. O rosto do pai era o mesmo de sempre, fechado, quadrado, velho de trabalho. Mas havia algo nos olhos que ela não via há muito tempo. Eu não sabia do violão da sua mãe, ele disse devagar. Eu tô falando de novo porque precisa ser dito de novo. Eu ouvi na primeira vez. Não justifica. Eu sei que não justifica. Uma pausa longa. Eu tô errando, Ângela, tô errando há tempo. Era mais do que ele tinha dito sobre si mesmo nos últimos 13 anos. Ela ouviu. Mas não relaxou o ombro completamente. Havia uma tensão pequena ali que o reconhecimento
Por mais real que fosse, ainda não tinha desfeito. Algumas coisas precisam de mais do que palavras para cicatrizar. Ela sabia disso. Ele também. Ela levantou, foi até o fogão, trouxe o café, pôs na frente dele sem perguntar. "O senhor vai me contar sobre o banco?" Seu Bento olhou para o café, depois para ela, e contou. Demorou 40 minutos. O empréstimo, o gado com doença, o prejuízo, as parcelas, o atraso, a carta, os 60 dias que tinham virado 40 e tantos. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um momento. "Quanto falta?" "Mais do que temos." "Quanto, pai?" Ele falou o número. "Vende 2 alqueires do lado norte. O seu Valdivino quis comprar aquele pedaço ano passado. Tem o cafezal mais antigo." "Tem, mas tem a fazenda inteira do outro lado." Seu Bento ficou em silêncio. Não concordou em voz alta. Mas também não discordou. E vindo dele, isso já era quase o mesmo que sim. Ângela levantou para ajudar no almoço. A conversa tinha terminado, mas a coisa entre eles ainda estava sensível, como pele nova sobre machucado velho. Funcional, mas ainda doendo se apertasse. O violão ficou em cima da mesa por 3 dias. Na manhã do 4º dia, sumiu. Ângela notou quando foi fazer o café. Procurou com os olhos o dia todo. Não perguntou para o pai. Chico soube pelo seu Geraldo, que soube com Dona Luzia. Numa manhã de terça, enquanto tomava café na venda. O seu Geraldo contou como fofoca. Chico ouviu como coisa séria. Naquela tarde, quando ela passou pela viela, ele chamou. "Eu soube", disse simplesmente. Todo mundo soube. "Como está o violão?" "Partido." "Pode me trazer?" "Para quê? Você conserta a botina." "Couro é material vivo que foi maltratado. Madeira também." Ele a olhou com aquela seriedade tranquila que era característica dele. "O princípio é o mesmo. Você não vai conseguir." "Talvez não, mas deixa eu tentar." Ela trouxe o violão naquela tarde. Chico examinou a rachadura, o braço torto, as cravelhas fora do lugar. Ficou um tempo longo sem falar. "Vai demorar. Mas a estrutura está inteira. Isso é o que importa." "Se você conseguir consertar," ela disse, "eu vou continuar cantando, mesmo com tudo que está acontecendo. Só para você saber antes de começar." Chico pôs o violão na bancada. "Então tá certo." E voltou para o couro que estava trabalhando antes dela chegar. Naquela mesma semana, 2 coisas aconteceram sem que uma soubesse da outra. Seu Bento foi até a propriedade do seu Valdivino e abriu negociação pelos 2 alqueires do norte. E Chico subiu até o quarto, abriu o guarda-roupa e tirou a caixinha de madeira da prateleira. O formão de cabo de osso que o pai tinha recebido do velho sapateiro de Diamantina. A única coisa de valor real que ele possuía, e havia coisas que a gente herda que têm mais peso do que preço. Ele ficou com o formão na mão por um tempo. Depois saiu. Voltou sem ele, com dinheiro suficiente para madeira boa, cola de luthier e as ferramentas certas. Dona Luzia o viu sair com a caixinha e voltar sem ela. Naquela noite, colocou na frente dele um prato maior do que de costume, com a carne que ela guardava para domingo. Nenhum dos 2 falou sobre isso. O violão levou 10 dias. Chico trabalhou nele de noite, depois de fechar a oficina com a lamparina acesa, e o cuidado de quem mexe em coisa que pertence a outra pessoa de um jeito que vai além da posse. Colou a rachadura, endireitou o braço com calor e paciência, tratou a madeira, instalou cordas novas. Na 11ª manhã terminou. Tocou um acorde simples para testar. O som saiu limpo. A cicatriz da rachadura estava visível se você soubesse onde olhar. O braço tinha ficado 1 milímetro fora do que era antes. Era o mesmo violão. Diferente, que também é uma coisa que acontece com pessoas. Ângela chegou na oficina naquela tarde. Chico estava na porta com o violão na mão estendida, sem discurso, sem introdução. Ela pegou, passou o dedo na rachadura colada, tocou um acorde que tocava há anos, ficou quieta um momento. "Você vendeu o formão", disse. Não era pergunta. Dona Luzia tem boca. Dona Luzia tem coração. Ela olhou para ele. "Você não devia ter feito isso." "Eu sei." "Então por que fez?" "Porque tem coisa que não pode ficar sem voz."
Pausa. E por que eu não quis ficar de fora enquanto você tentava encontrar a sua? Ângela segurou o violão contra o peito. Depois disse uma coisa que custou tanto quanto o formão dele tinha custado. Eu não sei o que fazer com o que estou sentindo. Eu também não. Com tanta tranquilidade que ela quase riu. Mas acho que a gente não precisa saber ainda. Do outro lado da viela, Dona Luzia havia tirado os óculos para limpar. Coisa que ela fazia quando estava emocionada e não queria que ninguém percebesse. Naquela noite, Ângela chegou em casa antes do anoitecer. Seu Bento estava na cozinha. Quando viu o violão nas mãos dela, consertado, diferente, mas vivo, parou o que estava fazendo. Quem consertou? Chico. Quanto custou? Para mim, nada. Seu Bento ficou olhando para o violão por mais um momento. Depois virou para o fogão. O Valdivino aceitou os 2 alqueires, disse de costas para ela. Assinamos na semana que vem. O pedaço vendido era o melhor do lado norte. Tinha nascente rasa no tempo das chuvas e terra boa para pasto novo. Não era sobra, era perda de verdade. Mas havia perdas que salvavam o que restava. E seu Bento finalmente sabia diferenciar uma coisa da outra. Pai. Não precisa dizer nada. Preciso. Ela foi até ele, parou do lado. Não na frente do lado que é onde as pessoas ficam quando não é confronto, é companhia. Obrigada por ter contado. Seu Bento mexia a panela sem necessidade real. 2 dias antes, seu Bento tinha visto Chico ajudar Zito a levantar um mourão tombado na beira da estrada, sem pedir nada, sem alarde, sem sequer notar que estava sendo observado. Homem mostra o que é, quando acha que ninguém está vendo. E seu Bento tinha visto. Esse homem da viela. A voz saiu baixa, pesada com uma coisa que não era raiva, mas ainda não era aceitação, estava no meio. Ele é de respeito? É do tipo que vende a ferramenta do pai para consertar o violão da mulher que ele mal conhece. Seu Bento ficou quieto por um longo momento. Sua mãe ia gostar de saber isso. Era a primeira vez em 13 anos que ele dizia algo sobre Dona Maria que não chegava carregado de dor. Ângela pôs a mão no braço do pai, por um segundo apenas. Depois foi ajudar com o jantar. O violão ficou encostado na parede. As cordas novas brilhavam levemente na luz do fogão a lenha. E naquela cozinha que tinha sido palco de tanto silêncio, havia o começo de alguma coisa. Pequena, hesitante, com uma cicatriz ainda visível entre os dois. Mas começo. Agosto entrou com o sol que Minas Gerais guarda para quando quer mostrar que pode ser generosa. O cafezal do lado sul estava carregado. As vacas tinham engordado com o pasto novo. A cerca do norte, aquela que seu Bento tinha consertado com Zito numa manhã de abril que parecia ter acontecido em outra vida, estava firme. E a Boa Vista, que 3 meses antes tinha sido assombrada por um papel de banco dobrado no bolso de um homem que não dormia, respirava diferente. Não estava resolvida, estava viva, que é coisa diferente e às vezes melhor. Ângela acordou naquela manhã de agosto com o sol na cara e o violão do lado. Costume que tinha voltado depois que Chico o devolvera e que ela não pretendia abandonar mais. Desceu para a cozinha. O café estava pronto. Seu Bento tinha acordado antes dela e feito o café. Não era a primeira vez que ele fazia isso, mas ainda era novidade suficiente para ela parar um segundo na entrada da cozinha antes de entrar como se fosse normal, porque ele precisava que ela tratasse como se fosse normal. "Bom dia", ela disse. "Bom dia." Ele pôs o caneco na mesa sem olhar. "Tem broa?" Sentaram, tomaram café, falaram sobre o tempo, sobre o gado, sobre a colheita que vinha chegando. Conversa de fazenda, simples e necessária, mas era conversa. E continuava sendo novidade. Fazia 6 semanas que Chico tinha entregado o violão consertado. Nessas 6 semanas, algumas coisas tinham mudado de um jeito que não precisava de anúncio para ser real. Seu Bento tinha parado de fingir que não sabia quem era Chico. Chico tinha parado de agir como se Ângela fosse assunto que precisava de cuidado excessivo. E Ângela tinha parado de esconder o violão quando o pai entrava num cômodo. Pequenas rendições. Do tipo que não aparecem em nenhum documento, mas mudam a arquitetura de uma casa. Ela cantava na quermesse todo mês agora. O padre Augusto tinha espalhado o nome dela com o entusiasmo de quem descobriu uma coisa boa e não consegue guardar.
Tinha aparecido o convite de uma festa junina na vila vizinha, depois de uma missa de aniversário de paróquia em Conceição do Mato Dentro. Não era o mundo, mas era o começo do mundo. Seu Bento ia às quermesses agora. Ficava num canto, de braços cruzados, com o chapéu na cabeça e a expressão de quem não está bem certo do que está fazendo ali. Mas ia. E quando ela cantava, ele descruzava os braços. Ela nunca comentou. Ele também não. Foi numa tarde de agosto que Chico apareceu no portão da fazenda pela primeira vez. Não pela viela, pelo portão principal, o portão de ferro que ficava na estrada de terra, o que as visitas usavam. Ângela estava na horta quando ouviu o cachorro Coronel latir. Olhou, levantou, ficou parada por um segundo com a enxada na mão, porque havia algo diferente naquele Chico do portão principal comparado ao Chico da soleira da oficina. O mesmo homem, mas de chapéu com a camisa passada, os cabelos ajeitados com o cuidado de quem não tem costume de se ajeitar, mas tentou. Ele tinha vindo pedir permissão para o pai. Ela soube antes que ele dissesse uma palavra. Foi para dentro da casa com passos que tentavam ser calmos e não eram. Seu Bento estava na sala quando Chico entrou. Os dois ficaram em pé um diante do outro por um momento, o pai com os braços ao lado do corpo, o homem novo com o chapéu na mão. Ângela ficou na entrada da cozinha. Longe o suficiente para não ser intromissão, perto o suficiente para ouvir tudo. Seu Bento, Chico disse com aquela voz direta e sem floreio que era a marca dele. Eu vim pedir licença para fazer companhia à sua filha, do jeito certo, com a sua ciência. Seu Bento ficou olhando para ele por um tempo que durou mais do que o confortável. O senhor tem o que para oferecer? Ele perguntou. Não era hostilidade. Era a pergunta de um pai que aprendeu com a vida que amor sem estrutura machuca tanto quanto falta de amor. Tenho trabalho, Chico disse sem hesitar. Tenho palavra. Tenho a intenção de construir alguma coisa que dure. Pausa. E tenho respeito pela sua filha, que o senhor pode confirmar com quem quiser nessa vila. Seu Bento ficou quieto. Depois olhou para o chapéu na mão de Chico. Aquele chapéu velho, honesto, que não era de homem rico nem de homem preguiçoso, e disse, pode sentar. Na entrada da cozinha, Ângela encostou as costas na parede e fechou os olhos por um segundo. Os meses seguintes foram os mais bonitos da vida dela. Não pelo drama, mas pelos detalhes. Chico aparecendo no portão nos domingos com alguma coisa pequena. Uma fruta da época, um pedaço de queijo que a dona Luzia tinha feito, uma vez um galho de roseira selvagem que ele tinha achado na beira da estrada e que não era presente elaborado nenhum, mas era o tipo de coisa que mostra que alguém estava pensando em você, no meio de um dia comum. Seu Bento os observava da varanda com a expressão de quem está tentando não demonstrar que está observando. Chico ia embora antes de escurecer. Sempre, sem que precisasse ser dito. Numa tarde de setembro, enquanto os dois estavam sentados debaixo da mangueira e Ângela tocava uma música nova que tinha composto naquela semana, Chico ficou quieto depois que ela terminou. Essa é a melhor que você fez, ele disse. Você fala isso de todas. De todas que merecem. Ela olhou para ele. Chico, o que você quer? De verdade. Não da oficina, não do trabalho. O que você quer? Ele ficou um momento em silêncio. Não o silêncio de quem está se esquivando, o de quem está sendo honesto com a própria resposta antes de dizê-la. Quero construir uma oficina que seja minha de verdade. Não alugada. Pausa. Quero que alguém me espere em casa à noite. Pausa menor. Já sei quem eu quero que seja esse alguém. Ângela olhou para o cafezal lá no fundo, verde escuro no final de tarde. Você vai ter que falar com meu pai de novo. Eu sei. Ele vai perguntar dos planos. Eu tenho planos. Ele vai querer detalhe. Eu tenho detalhe. Ela olhou para ele. Ele estava olhando para ela com aquela seriedade tranquila que ela tinha aprendido a reconhecer como a versão mais verdadeira dele. Não a versão engraçada, com o canto do sorriso. Não a versão técnica, com o olho no couro. A versão inteira. Então vai lá falar, ela disse. Chico foi falar com seu Bento numa manhã de outubro. Ângela ficou na horta de propósito.
longe o suficiente para não ouvir, perto o suficiente para ver quando um dos dois saísse com uma expressão que dissesse alguma coisa. Ficaram dentro por quase 1 hora. Quando saíram, os dois estavam na varanda. Seu Bento tinha as mãos no corrimão. Chico tinha o chapéu na cabeça de volta, o que significava que ia embora. Mas não com pressa. Falaram mais uns minutos. Ângela não ouvia as palavras, só havia o jeito. E o jeito era de dois homens que ainda não eram próximos, mas que tinham chegado num acordo que os dois podiam respeitar. Quando Chico desceu os degraus e caminhou em direção à horta, ela foi ao encontro dele. "E?" ela perguntou. Ele estava com um olhar diferente, não aliviado, resolvido, que é mais profundo do que alívio. "Ele disse que você vai tomar a decisão você mesma", Chico falou. "Que não é dele dar ou negar. Que ele só queria olhar nos meus olhos e saber que eu entendo o que estou pedindo. E você entende? Entendo que você não é projeto simples. O canto do sorriso. Entendo que você tem sonho grande e que esse sonho não vem depois do resto. Vem junto. E que qualquer homem que não conseguir caminhar do lado desse sonho não serve." Ângela ficou olhando para ele. "Ele disse isso?" "Ele disse que a mãe sua tinha um sonho que ele não soube caminhar do lado." Chico ficou sério. E que não ia ver a mesma coisa acontecer de novo. O silêncio que veio depois disso era diferente de todos os outros da história. Era o silêncio de quando alguma coisa que estava torto finalmente encaixa. Noivaram em novembro, debaixo da mangueira, sem anel caro, com um anel que Chico tinha mandado fazer pelo ourives de São Caetano, com o ouro de uma aliança velha que o pai tinha deixado, fundida e reformada. Não era mais a aliança do pai. Era outra coisa, feita do mesmo metal. Seu Bento estava na varanda quando Chico colocou o anel no dedo dela. Não foi até eles, mas ficou olhando. E quando Ângela olhou para cima e encontrou os olhos do pai, ele deu um aceno mínimo com a cabeça. Quase imperceptível, do tipo que um homem como ele só faz quando não consegue mais guardar. Ela nunca tinha visto o pai fazer aquilo. Ficou com aquela imagem por muito tempo. Casaram em março, quando Minas Gerais amanhece com neblina e termina o dia com luz de mel. A cerimônia foi na igrejinha de São Caetano. O padre Augusto celebrou com a alegria de alguém que se sente um pouco responsável pelo que estava acontecendo. E era, de certa forma. Toda a vila foi. O seu Geraldo foi de terno, que claramente não usava desde o próprio casamento. A dona Luzia foi com o chapéu das grandes ocasiões e passou a cerimônia inteira com os óculos na mão. Zito foi com os dentes tortos e um sorriso enorme. Ângela entrou de braço dado com seu Bento. Ela estava de vestido simples, branco, sem enfeite excessivo. O tipo de vestido que deixa a pessoa aparecer, em vez de desaparecer atrás do tecido. O cabelo preso com uma flor do jardim da dona Luzia. O violão não estava com ela naquela hora, mas estava ali do jeito que as coisas que formam a gente estão sempre presentes mesmo quando não aparecem. Seu Bento caminhou devagar, os ombros retos, não de rigidez, de algo diferente. De homem que está fazendo uma coisa que importa e sabe disso. Quando chegaram na frente do altar, ele parou. Olhou para Chico, que estava de pé esperando com o chapéu na mão e os olhos nela desde que ela tinha entrado pela porta. Seu Bento olhou para a filha e fez uma coisa que Ângela não esperava. Antes de entregar a mão dela, tirou do bolso da camisa alguma coisa pequena, um lenço dobrado, o lenço da mãe, o que ficava na gaveta debaixo do guarda-roupa, guardado há 13 anos. Colocou na mão dela, sem dizer nada. Ângela olhou para o lenço. Olhou para o pai. Seu Bento estava com os olhos brilhando do jeito que homens que nunca choram ficam quando chegaram no limite. Não chorando, mas no limite. A mandíbula firme, a respiração um pouco diferente, os olhos que não desviam, porque desviar seria pior. Ela apertou o lenço na mão. Ele entregou a mão dela para Chico com um aperto que demorou 1 segundo a mais do que o protocolo pedia, e foi sentar na primeira fileira. Chico olhou para ela naquela hora de um jeito que ela guardou para sempre. Não era o olhar de quem ganhou alguma coisa. Era o olhar de quem reconhece o peso do que está recebendo e que está completamente à altura.
O padre Augusto abriu o livro, e Ângela, com o lenço da mãe na mão esquerda e a mão direita dentro da mão de Chico, disse sim com a voz que ela tinha passado anos aprendendo a não esconder. A festa foi no terreiro da Boa Vista. Mesas compridas, toalha xadrez, comida que a vila inteira tinha ajudado a fazer. Tinha tutu de feijão, frango caipira, broa de milho, doce de leite que a dona Luzia tinha passado 3 dias preparando. Tinha sanfona, o mesmo velho da quermesse, que cobrou menos do que devia, porque gostava de Ângela desde a primeira vez que a tinha ouvido cantar. A mangueira estava iluminada com lamparina. O cachorro-coronel circulava entre as mesas com a dignidade de veterano que sabe que esse é o território dele. No meio da noite, alguém pediu que ela cantasse. Ela pegou o violão consertado com a cicatriz visível na caixa, com as cordas que Chico tinha escolhido, e sentou num banquinho no centro do terreiro. A festa foi ficando quieta. Foi no silêncio que eu aprendi que tem coisa que a gente não escolhe carregar. Escolhe só como vai. Foi no silêncio que eu entendi que o caminho não fica mais fácil. A gente é que fica mais inteiro. Ela cantou olhando para frente, para Chico, que estava encostado na mangueira com um copo na mão e os olhos nela. Depois olhou para o lado, onde seu Bento estava sentado na cadeira de palha, que era a mesma de sempre, no lugar de sempre. O pai estava com o lenço da mãe nas mãos. Não no bolso. Nas mãos. Dobrado e desdobrado. Dobrado e desdobrado, o gesto de quem precisa fazer alguma coisa com as mãos para não fazer com o rosto. Ela não parou de cantar. Mas virou a música levemente, não as palavras, o tom. O tom ficou mais suave, mais próximo, do jeito que a voz muda quando você está cantando para uma pessoa específica, mesmo que todo mundo esteja ouvindo. Seu Bento levantou os olhos. Ela estava olhando para ele. Ele ficou olhando de volta. E então aconteceu uma coisa que ninguém na festa ia esquecer, mas que ninguém ia comentar em voz alta por respeito. Porque havia coisas que pertencem às pessoas e não às histórias que se conta depois. Uma lágrima desceu pela face do seu Bento. Só uma. Rápida. Ele passou o lenço da Maria antes que chegasse no queixo, tão discretamente quanto um homem como ele consegue fazer qualquer coisa discreta. Mas a dona Luzia viu, e o Zito viu, e Chico viu da mangueira, e Ângela cantando no centro do terreiro iluminado por lamparina, viu também. Não parou, continuou cantando, porque às vezes a melhor resposta para uma coisa grande é exatamente continuar fazendo a coisa pequena que você estava fazendo. Mais tarde, quando a festa estava morrendo devagar com a madrugada, as crianças dormindo nas cadeiras, os velhos conversando baixo, a sanfona encostada na parede descansando, Ângela achou seu Bento na varanda. Ele estava sentado na cadeira de palha, olhando para o terreiro vazio se esvaziar. Ela foi e sentou do lado. Não disse nada por um tempo. Mãe teria gostado, ela disse por fim. Teria ficado aqui até amanhecer. A voz dele saiu mais suave do que ela lembrava que podia ser. E teria cantado junto com você no final, desafinada, sem se importar com ninguém. Ângela riu. Era a primeira vez que ela ouvia o pai descrever Dona Maria assim. Não com a dor, com o amor. Sem a dor na frente barrando tudo o mais. O senhor era mais leve antes, pai? Ele ficou quieto por um momento. Era. Simples. E vou tentar ser de novo. Devagar. Mas vou tentar. Ela pôs a cabeça no ombro do pai, coisa que não fazia desde que era muito pequena. Seu Bento ficou rígido por um segundo, o reflexo antigo, o muro querendo se fechar. Mas não fechou. Ficou. E depois, com o cuidado de quem não tem muito costume, mas tem muita vontade, pôs o braço em volta dos ombros da filha. Ficaram assim por um tempo ouvindo a noite e os últimos risos da festa. Os anos que vieram não foram sem dificuldade. A oficina de Chico cresceu devagar, mas cresceu. E quando comprou o terreno do lado e construiu de tijolo, a cerimônia foi só os dois num sábado de manhã, tomando café na calçada nova e olhando para a parede ainda sem reboco, com a satisfação de quem construiu alguma coisa que vai durar. Ângela cantou em festas, em missas, em aniversários de paróquia pela região. Num dia de outubro,
Um radialista de Montes Claros, que estava de passagem numa quermesse, a ouviu e pediu para ela gravar uma vinheta para a rádio. Ela gravou. A vinheta tocou por 2 anos. Não foi fama. Foi algo melhor. Foi a prova de que o sonho sempre teve pé para andar e que tudo o que precisava era de espaço. A Boa Vista foi se recuperando alqueire por alqueire, colheita por colheita. Seu Bento foi ficando mais velho e, estranhamente, mais leve. Parou de andar com os ombros levantados. Começou a aceitar ajuda, coisa que antes era quase impossível. Começou a contar histórias de quando era novo, da Dona Maria, da época em que ele ainda sabia dançar. Numa tarde de domingo, Chico estava consertando a cerca do lado leste com seu Bento, os dois lado a lado com a ferramenta na mão, e Ângela os observou da janela da cozinha. 2 homens trabalhando, conversando, rindo de alguma coisa que ela não ouvia. Ficou ali na janela por um tempo, sem que eles soubessem. O primeiro filho chegou numa primavera. Chamaram de Mateus. Tinha os olhos do pai, escuros, calmos, do tipo que olha para tudo com atenção, e o jeito de dormir da mãe, com a boca levemente aberta e os punhos fechados, como quem está resolvido sobre alguma coisa mesmo dormindo. Seu Bento chegou ao hospital com o chapéu na mão e ficou parado na porta do quarto por um momento antes de entrar. O mesmo gesto de quando havia alguma coisa grande do outro lado que ele precisava de um segundo para se preparar. Ângela estava com o menino no colo quando ele entrou. "Pai, vem conhecer." Seu Bento chegou perto. Olhou para o neto. O neto tinha os olhos abertos, aqueles olhos escuros e atentos que já pareciam estar catalogando o mundo. O avô estendeu um dedo. O Mateus agarrou. Seu Bento ficou parado assim, com o dedo preso na mão pequena do neto, e fez aquela coisa que Ângela tinha visto só uma vez antes: a mandíbula firme, a respiração diferente, os olhos que não desviam, porque desviar seria pior. "Ele tem a testa da Maria", ele disse. A voz saiu diferente dessa vez. Não tremia de dor, tremia de outra coisa, daquele tipo de alegria que é grande demais para caber quieta no peito. A segunda filha chegou 2 anos depois. Chamaram de Beatriz, que a Beatriz, desde os 3 anos, já demonstrava interesse suspeitamente intenso pelo violão encostado na parede. Numa tarde, Ângela a encontrou no quarto tentando alcançar o violão no prego. Ficou na porta sem fazer barulho. A menina estava na ponta dos pés, os braços estendidos, os dedos tocando a madeira, mas sem conseguir pegar. A língua para fora, concentrada, determinada. Ângela entrou no quarto, pegou o violão, abaixou até a altura da filha. "Quer ver como toca?" Beatriz olhou para ela com aqueles olhos que eram os olhos do Chico e o jeito de olhar do avô, atento, fundo, que não foge. Assentiu. Ângela sentou no chão com a menina no colo, o violão à frente das duas, e tocou uma corda. Tum! A Beatriz abriu a boca em espanto, depois riu. E Ângela, com a filha no colo e o violão nas mãos, e a casa cheia do cheiro de café e do barulho do Mateus correndo no terreiro, sentiu uma coisa que ela não tinha palavras exatas para descrever, mas que, se você colocar na balança ao lado de tudo que já sentiu na vida, pesa mais do que qualquer outra coisa. Era a sensação de estar exatamente onde precisava estar, não porque tinha chegado sem luta, mas porque tinha chegado. Numa tarde de colheita, quando o cafezal estava carregado e o sol batia de lado no pasto dourado, Ângela saiu da cozinha para buscar a Beatriz, que tinha sumido no terreiro. Encontrou o seguinte: o avô sentado no banco de pedra embaixo da mangueira, a Beatriz no colo dele, com o violão pequeno que Chico tinha mandado fazer para ela de madeira de lei, e o Mateus sentado no chão do lado, com a orelha colada no canto da caixa de ressonância, ouvindo a vibração de dentro. Seu Bento estava ensinando a neta a segurar o instrumento. Com as mãos calejadas de décadas de enxada, ele estava posicionando os dedinhos da menina nas cordas com uma paciência que Ângela nunca tinha visto nele. Uma paciência nova, aprendida, conquistada. "Assim, ó", ele disse, a voz baixa. "Aperta aqui com esse dedo. Isso." A menina apertou. Tocou a corda. Saiu um som abafado. "De novo", o avô disse.
Ela tocou de novo. Melhor. Isso. E no rosto de seu Bento havia uma expressão que Ângela foi colecionar junto com as outras poucas que ele tinha deixado aparecer ao longo dos anos. O aceno mínimo de cabeça no casamento, a lágrima com o lenço na festa, o dedo preso na mão do neto no hospital. Expressões de homem que aprendeu tarde que sentir não é fraqueza, mas que aprendeu. Ângela ficou parada na borda do terreiro. Chico chegou do lado dela sem fazer barulho. Saíra da oficina quando ouviu o violão pequeno. Ficou do lado dela olhando para a mesma cena. "Olha o que você começou", ele disse baixinho. "Eu não comecei." Ela olhou para ele. "Minha mãe começou. Eu só não deixei parar." Chico ficou olhando para ela por um momento. Depois olhou de volta para o terreiro. Para sogro, para a filha, para o filho, com a orelha na madeira ouvindo o mundo de dentro. E não disse mais nada. Porque havia coisas que a gente olha e entende sem precisar de palavras. E esse era o tipo de tarde que não precisava de mais nada além de si mesma. O sol indo embora devagar, o cafezal verde no fundo, a mangueira enorme fazendo sombra sobre 3 gerações sentadas numa tarde de agosto. O violão tocou uma nota simples, abafada, imperfeita. A Beatriz riu, e o som daquele riso foi mais bonito do que qualquer música. O sonho não era só cantar, era descobrir quem estava disposto a ouvir e ter coragem de cantar assim mesmo, antes de saber a resposta. Quase deixei o silêncio vencer. Quase aceitei parar de sonhar. Mas tem um fogo aqui dentro de mim que nem o medo consegue apagar. E quando você me olhou assim, eu lembrei quem eu sou. Se for pra cair, eu caio tentando. Se for pra chorar, eu choro lutando. O amor que eu carrego em mim não nasceu pra ficar calado. Eu não desisto, eu não vou parar. Mesmo que dor, eu vou continuar. Porque quem nasceu pra sonhar não aprende a viver pela metade. Se o mundo disser que não dá, a gente aprende a insistir. Se for pra cair, eu caio tentando. Se for